Você já treinou? As pessoas à sua volta dizem que você está super preparado para fazer aquele movimento, mas alguma coisa te bloqueia. Já passou por isso? Ou então você já sofreu uma queda fazendo esse movimento e agora isso te impede de realizar ele de novo? Já aconteceu com você? Então eu vou te contar uma história que pode te ajudar com isso. Hoje eu vou contar para vocês a história de um aluno nosso. Ele é cheerleader aqui no estado de São Paulo, já participou de um workshop de flick que a gente deu, foi muito bacana. E num outro camp que eu dei o ano passado, 2019, eu encontrei com ele lá, né, estava dando treino e tudo mais, e ele perguntou se eu poderia ajudá-lo com o mortal de costa. E ali naquele momento eu já percebi que ele estava com um bloqueio muito grande em relação a esse elemento. Ele fazia flick com tranquilidade, mas o mortal de costa, alguma coisa bloqueava ele de uma maneira muito séria. Não consegui ajudar ele naquele momento com esse elemento, ele realmente estava com um bloqueio bem grande e tudo bem, o tempo passou. Num outro momento, ele me mandou uma mensagem falando: ó, amor, eu vou estar em São Paulo e eu quero muito fazer aula com você e com o Rafa de mortal de costa, porque eu preciso resolver o meu problema de bloqueio. Conversamos bastante, ele explicou que ele dominava esse movimento com tranquilidade, mas em um determinado dia ele acabou exagerando um pouquinho, fez muitas vezes esse movimento e lá pela 10ª vez seguida ele acabou se atrapalhando e acabou caindo, né? Acabou desistindo no meio do movimento e caiu de cabeça. E isso tinha marcado ele de uma forma muito séria e por conta disso ele não conseguia mais realizar o mortal de costa, né? Então foi isso que ele me relatou. Marcamos aula para ele na Tracer, que é um lugar que nós damos aula que tem uma estrutura bem bacana para poder fazer várias progressões que fossem ajudar ele com essa segurança em relação ao mortal de costa. E era o Rafa que ia dar aula para ele, né? Até por questões de tamanho facilitaria para ele ajudar o Iago, carregá-lo nesse movimento. Mesmo assim, nas nossas conversas ele falou: amor, eu queria pedir por gentileza se você puder se esforçar para estar lá presente também, porque eu sei que eu vou precisar. Estou com uma dificuldade, um bloqueio muito grande em relação a esse elemento. Vai ser bom para mim ter mais uma pessoa para me dar esse apoio psicológico. Aí eu falei: tá bom, Iago, vou me esforçar e consegui me organizar e fui junto para a aula. Então estava eu e o Rafa junto com o Iago nesse processo de desbloquear o mortal dele, né? Acabar com esse bloqueio que ele estava sentindo por conta da queda que ele teve. E assim, gente, para vocês entenderem a situação dele, ele tá muito bem fisicamente, então assim, ele sabe qual é a técnica do mortal, ele tem o físico necessário para o mortal, super impulsão de perna, técnica muito boa, fez várias progressões, né? Progressões são trabalhos que a gente realiza de uma forma que vai progredindo a dificuldade para o corpo também ir absorvendo aquela técnica específica, tá? Então, salto para vela, rolamento de costa, plano inclinado, trampolim, fosso, todas essas... nós já havíamos passado ele por todas essas passagens de progressão para que ele sentisse segurança, nós sentíssemos segurança e percebêssemos que ele realmente consegue fazer o movimento bem e fomos para a hora da ajuda, né? Fazer no chão com auxílio, né? Direto no chão, com auxílio. Fomos para essa hora com ele. Quando a gente foi para essa hora específica, a gente começou a perceber o bloqueio dele, começou a dar sinais. E o Rafa conduzindo ele, dizendo para ele que ele consegue, que ele estava totalmente preparado. Às vezes ele conseguia fazer, o Rafa ajudava ele aqui nas costas, nas pernas, né, para ajudar na rotação, mas ele percebeu que a ajuda era mais psicológica do que física propriamente dita, porque o mortal dele estava muito bom, estava assim, na altura da cabeça dele, ele fazia o mortal, rotacionava aqui, ó, na altura da cabeça, e depois caía de pé com muita tranquilidade. Era mais a preparação mesmo que às vezes ele se bloqueava. E, enfim, o Rafa fez todas essas dinâmicas, ele fez muitas e muitas vezes. Ele passou por todas essas progressões, fez toda essa preparação em relação ao mortal. E chegou a hora de fazer sozinho. O Rafa começou a diminuir a ajuda. Conforme ele diminuiu a ajuda, o bloqueio começou a aumentar. E o Iago começou a travar, não conseguia mais, não estava conseguindo realizar esse movimento. Eu estava ali como auxiliar, né, só falando alguma coisa, fazendo os registros em vídeo e estava deixando mais o Rafa conduzir a aula. Nesse determinado momento eu percebi que ele precisava de uma ajuda um pouco maior relacionada à questão do emocional mesmo, do psicológico, porque tecnicamente ele já estava absolutamente preparado e perfeito para fazer o movimento.
mas o problema estava sendo o psicológico que estava travando ele de fazer o movimento. Aí eu resolvi ajudar um pouquinho, intervir ali de uma forma um pouquinho mais ativa na aula dos dois, né? E conversar com o Iago sobre tudo o que estava acontecendo. Eu notei que ele estava fazendo algo que estava atrapalhando muito, muito ele, que eu vou explicar para vocês agora. Quando ele estava se preparando para fazer o mortal, né? Vou mostrar aqui para vocês de lado. Ele ficava com a mão aqui, bem rígido, bem contraído, muita tensão muscular. Ficava aqui, ficava um tempão. E aqui gastando energia. Quando ele decidia ir fazer o movimento, ele se abaixava e não ia, né? Ficava. E não ia. Então, ele ficava nesse quase. Abaixa e não vai. E essa tensão aqui também atrapalhando muito ele. Aí eu conversei com ele e falei, Iago, vamos lá, vamos tentar uma preparação diferente para te ajudar com esse seu processo do mortal. Aí conversando com ele, explicando para ele como ele ia fazer. Falei, você vai fazer o seguinte, você vai encontrar a posição da onde você vai sair pro mortal. No caso dele era mortal, tá, gente? Mas vocês podem transferir essas mesmas técnicas para o elemento que for o caso de vocês, tá bom? Então, eu falei, você vai se posicionar no lugar da onde você vai sair o mortal. Vai se posicionar de uma forma bem leve, bem tranquila, vai fechar os seus olhos, vai se imaginar fazendo o movimento. Se você quiser, você pode usar o seu corpo também para fazer essa visualização. Então, tô aqui, eu vou me abaixar, vou subir, vou saltar para cima, braço do lado da orelha, joelho vem no peito, rotação, chegou, levanta. Abaixa, salta, grupo, chega. Baixa, salta, grupo, chega. Então, você vai fazer esse trabalho de visualização, de olhos fechados ou usando o seu corpo de uma maneira leve, tá bom? Só para você internalizar o que você vai ter que fazer. Abaixa, salta, grupa, chega, ok? Aí expliquei isso para ele, que ele ia fazer dessa forma. Então, você vai estar aqui, vai se preparar, vai visualizar o movimento quantas vezes você precisar. Quando você estiver se sentindo preparado para fazer o movimento, aí sim você vai fazer a sua preparação. Preparou aqui. Rapidamente você vai preparar aqui a mão da forma como você quiser. Vai fazer essa respiração forte. Inspira pelo nariz. Expira forte pela boca. Depois que você fizer essa inspiração, você vai se abaixar e você vai fazer um movimento. Não vai mais ficar ameaçando o movimento, ok? Então, eu falei, você vai fazer essa respiração para começar o seu mortal sempre. Preparei, quando eu estiver preparado, pronto, você vai se posicionar, vai fazer sua visualização sem nenhuma tensão corporal. Quando você estiver preparado, você se posiciona e vai, ok? Então, vai ter essa respiração forte com a marcação de ombros, vai ser o seu gatilho para você realmente fazer o movimento. Porque o que acontece? A gente esquece, mas a gente está o tempo todo treinando o nosso corpo e o nosso cérebro para alguma coisa. E quando ele ficava fazendo essas preparações que não ia, ele estava treinando o corpo dele para desistir o tempo inteiro. Então, o que eu quis ensinar para ele, né, o que eu consegui ensinar para ele com essa técnica que eu passei para ele, foi para que ele treinasse o corpo dele. Todas as vezes que ele pensasse, vou fazer o mortal, ele ia lá e fazia o mortal. Assim ele treinava, que não existia essa questão de desistir, de quase, de parar no meio, fingir que vai e não vai. Não existia mais isso para ele. Agora o treinamento era, todas as vezes que eu me abaixar, que eu fizer minha respiração, minha visualização, eu vou lá e vou completar o movimento, tá bom? Então foi isso que eu ensinei para ele e é isso que eu costumo ensinar para que você treine o seu cérebro para fazer o movimento e não para desistir no meio e nem desistir no início. Tá? Então a gente pode resumir essa técnica em 3 partes, tá bom? A primeira, você se posiciona e faz a sua visualização. Então a primeira é a visualização. Vai se preparar, vai lembrar o que você tem que fazer, abaixa, sobe, grupa, chega. Seja lá qual for as palavras que você vai criar para você lembrar o passo a passo do elemento que você vai ter que fazer. Então o primeiro passo, visualização. Segundo passo, sem tensões. Esquece, evita isso de ficar aqui naquela preparação super tensa e rígida, porque isso você tá, além de você se acostumar que você precisa disso para fazer o elemento, você também está gastando uma energia muito preciosa que pode fazer falta no elemento em si,
ou no meio da rotina, se você estiver treinando rotina, competindo, tá? Então diminui essa tensão de trapézio, corpo, braço, tudo. Não faça isso, tá? Então, visualização, diminuição da tensão. Então, estou preparada, totalmente sem tensão, fiz a minha visualização. Quando eu estiver pronto e eu realmente for fazer o movimento, eu me posiciono, respiração. Essa respiração, ela vai começar a funcionar para você como um gatilho, tá? Você diminui a sua tensão, fez a visualização, se preparou. Quando você fizer a respiração, você sabe que é o gatilho que você realmente vai fazer o movimento, ok? Então, como vai ser? Se preparou, sem tensão, visualiza. Quando você estiver preparado, se posiciona, respiração gatilho, abaixou, salta, grupa, faz o mortal ou faz o seu elemento. Essas são as 3 partes da técnica, gente. Visualização, diminuição da tensão e respiração, que vai ser o seu gatilho para realmente começar o movimento. E você vai treinar o seu cérebro para toda vez que você fizer essa respiração, o movimento vai acontecer, tá bom? Tudo bem se nas primeiras vezes você precisar da ajuda de um spotter, por exemplo. O que importa é você praticar essa preparação específica que vai fazer com que você evite os bloqueios mentais para que eles não aconteçam na sua vida, tá bom? Na sua trajetória como atleta. E se você já tem os bloqueios, para você lidar com eles e diminuir o impacto deles, diminuir a força deles sobre você e sobre os seus elementos. Certo, e qual foi o impacto disso no treinamento do Iago, que a gente tinha 1 hora para ajudar ele com o bloqueio dele de mortal de costa? Foi muito, muito, muito legal, gente. Claro que foi desafiador, tá bom? Não existe mágica. Então, sim, foi desafiador, porque ele tinha aquele hábito antigo e agora ele tinha que mudar para esse hábito novo, para essa técnica nova que eu ensinei para ele. Então, assim, foi um pouquinho desafiador para ele no início, para ele se acostumar e implantar essas habilidades, né, essas 3 técnicas de preparação. Foi desafiador para ele implantar isso e começar a fazer dar certo, mas foi muito significativo e deu para perceber o quanto fez diferença no processo dele com o mortal de costa. Quando a gente estava ali com ele na prática, durante o treino, a gente percebia o quanto essa preparação atrapalhava ele, potencializava o bloqueio que ele já tinha. Então foi muito legal ver ele aplicando essas técnicas diferentes de preparação e o quanto a técnica foi crescendo e o bloqueio, ao mesmo tempo, ele foi ganhando o domínio da técnica e o bloqueio foi perdendo força para ele. Foi muito, muito legal. Conversei bastante com ele durante a aula, conversei bastante com ele depois do treino também, para que ele continuasse praticando essas técnicas de preparação para os movimentos que ele tinha mais dificuldade, para que a técnica ficasse automática para ele e ele percebesse o domínio que ele tinha da situação, o domínio que ele tinha daquele momento, que aquele medo vai perdendo força e começasse a ser algo mais natural para ele, sempre fazer o movimento de uma forma completa, né, gente? Porque o que acontece também, que é importante que vocês entendam, é que quando eu estou praticando um exercício, por mais que eu esteja com medo e tudo mais, fazer o movimento completo, sem desistir no meio, sempre é muito mais válido do que quando eu desisto no meio por algum motivo. No meio, no início, no final. Desistir nunca é uma boa ideia, porque a tendência é que você se machuque mais, né? Então foi tudo isso que a gente trabalhou com o Iago nessa aula, que vocês podem trabalhar também, sempre reforçando para ele o quanto a gente tinha certeza, mostrando para ele como ele estava preparado para fazer aquele movimento. Ele tinha completa capacidade física e técnica para realizar aquele movimento. Era mais essa questão do bloqueio mental mesmo, que nós começamos a trabalhar nessa técnica de preparação no movimento, tá? Então, por exemplo, algo bem legal que a gente usa bastante nos nossos treinos é registrar o aluno fazendo, né? Gravar com o celular mesmo, o aluno executando o movimento. Eu filmava ele fazendo os movimentos com o auxílio do Rafa, depois pegava o celular e ia lá mostrar para ele, bem em câmera lenta para ele poder visualizar mesmo. Olha só como você está fazendo, sua técnica está perfeita, se abaixa, saltando bem alto, fazendo o giro completamente e chegando tranquilo no chão. Porque eu queria mostrar para ele, com essas visualizações, em vídeo também, é que ele tinha condição de fazer um movimento. Eu falava para ele, falava assim, não tem nada que pode dar errado aqui, não tem. O pior do que pode acontecer é você chegar com o pé e pôr a mão no chão. Isso não vai te machucar. A única forma de você se machucar é se você desistir do movimento no meio.
Fora isso, não tem mais o que possa acontecer para você se machucar, porque você tem completa capacidade de realizar um movimento. Então pensa nisso, se visualiza fazendo um movimento. Para quem sofreu uma queda grave, é muito comum, quando você vai se preparar para fazer um movimento, você visualizar, lembrar de tudo que você passou em relação àquela queda. Então é bacana você se treinar o seu cérebro para se visualizar acertando o movimento. Vou fechar os meus olhos, vou me visualizar, abaixou, fez o meu salto em pé, grupou, capricha na chegada e acabou, tá? Então tem que praticar essa visualização positiva, digamos assim, né? Essa visualização do seu acerto, porque ela vai ser indispensável para você não gerar bloqueios, e se você já tem, para você lidar com eles e vencer eles, conseguir realizar os movimentos que você tem capacidade de realizar. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que ele tenha feito sentido para você de alguma forma. Se você gostou, compartilha com seus amigos, com seus colegas de equipe. Medos e bloqueios mentais são as maiores queixas das pessoas no Brasil em relação à aprendizagem e evolução de tumbling. Então ajuda a espalhar essa mensagem para a gente poder subir o nível do tumbling no Brasil e do nosso esporte também, combinado? Então tá bom, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, bons treinos!